Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Sexta-feira, 23 de abril, da terceira semana da Páscoa. Hoje celebramos o martírio de São Jorge. Que São Jorge guerreiro nos ajude nessa travessia rumo ao céu, que ele possa combater conosco com suas armas poderosas. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos 52 a 59. Jesus faz 3 afirmações capitais nos evangelhos: que deve comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, que se não se comunga, não se pode ter a vida, e que esta vida é a vida eterna, é a condição para a ressurreição, viver em Cristo. Não há nada no evangelho tão claro, tão rotundo e tão definitivo como essas afirmações. Viver em Cristo é viver a vida eterna. Não sempre os católicos estamos à altura do que merece de fato a Eucaristia. Às vezes se pretende viver sem as condições de uma vida assinalada por Jesus. E contudo, como tem escrito São João Paulo II nas suas encíclicas, a Eucaristia é um dom demasiado grande para admitir ambiguidades e reduções. A Eucaristia é o próprio corpo do Cristo ressuscitado. Comer este corpo para viver, comer a carne do Filho do Homem para viver como Filho do Homem. Este comer se chama comunhão. É fazer uma comunhão com Cristo. É um comer e dizer comer para que fique clara a necessidade de assimilação, da identificação com o próprio Jesus. Comunga-se para manter a união com o Senhor, para pensar como Ele, para falar como Ele, para amar como Ele, para acreditar no Pai como Ele. Aos cristãos fazia-nos falta a encíclica eucarística de João Paulo II, que dizia: a Igreja vive da Eucaristia. É uma encíclica apaixonada, é um fogo, porque a Eucaristia é ardente. Apaixone-se pela Eucaristia, por esse sacramento tão profundo que nos dá o pão do céu. Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal antes de padecer, dizia Jesus ao entardecer da quarta-feira santa. Temos de recuperar o fervor eucarístico. Nenhuma outra religião tem uma iniciativa semelhante. É Deus que entra no coração do homem para estabelecer aí uma relação misteriosa de amor. É desde aí que se constrói a igreja. A igreja se fundamenta em cima do corpo de Cristo. A pedra é o próprio Cristo. E agora o corpo do Cristo ressuscitado que nós comemos é a Eucaristia, que se faz parte no dinamismo apostólico e eclesiástico da Eucaristia, o corpo de Cristo. Nós vamos tornando este corpo quando repartimos o pão em comunhão uns com os outros. Estamos tocando a entranha mesma do mistério, como nos diz São Tomás de Aquino, que palpava as feridas de Cristo ressuscitado, quando tocava em um irmão fragilizado, debilitado.
os cristãos devem revisar nossa fidelidade ao fato eucarístico. Tal como Cristo tem revelado à Igreja, nos propõe a viver uma ternura tão afável desse Deus que se faz presente, com genuflexões pausadas e bem feitas ao entrarmos à igreja, ou aprendemos a voltar a rezar de joelhos, diante do sagrado, diante do espiritual. Ao partir da Eucaristia, os homens nos aparecerão sagrados, tal como são. Os homens são sagrados e mais sagrados ainda quando estão em comunhão com o corpo do Senhor. Lhes serviremos com uma renovada ternura. Aprenda a amar a Eucaristia. Que Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que São Jorge Guerreiro, nosso padroeiro, possa interceder por nós e nos defender neste combate contra todos os males com suas armas tão poderosas. Viva a São Jorge Guerreiro! Que Deus seja a nossa força.